Oi, aqui quem fala é Thaís e hoje eu vim falar um pouco sobre duas palavras que tá no nosso vocabulário recorrente, né? Primeiro você tem que ter consciência de que você tem um vocabulário. O seu sistema mental tem um vocabulário que é um banco de dados de palavras que você utiliza para se expressar, para se comunicar, para informar. E o grande motivo aí de brigas, desentendimentos, discussões é por causa do vocabulário que as pessoas utilizam. Às vezes, brigas, discussões e desentendimentos acontecem entre pessoas que utilizam vocabulários diferentes ou que entendem as palavras de maneira diferente, tipo aquelas palavras de duplo conceito, né? O que é que define o seu vocabulário? Tipo, você escolhe as palavras que você quer falar ou você fala as palavras que você ouviu durante o seu crescimento, durante o seu, sei lá, o ambiente de trabalho, o ambiente escolar, ou você lê livros, ou você assiste vídeos, documentários científicos de linguagem científica e quando você ouve uma palavra você vai lá pesquisar. Tem palavras que é o exagero, tá numa conversação casual, né? Mas tem outras palavras que até faz com que a outra pessoa que precisa te ouvir, te entender, ou ouvir e entender a mensagem que você está ali passando na conversação, falar algumas palavras assim, que você sabe que a outra pessoa vai entender. Quando uma pessoa se aborrece com a outra pessoa numa conversação, geralmente a pessoa não lembra depois, nossa, não lembro nem porque eu tava brigando. Mas geralmente é uma palavra que a outra usou para se expressar que no banco de dados da, do vocabulário daquela pessoa não reconhece o conceito daquela palavra. Aí fazendo com que aquela pessoa, ao mesmo tempo, fique prestando atenção no que você está dizendo e ao mesmo tempo esteja pesquisando mentalmente o significado daquela palavra para entender o contexto do que você está dizendo. E depois que você termina a longa frase se explicando e ainda em voz alta e gesticulando particularmente, aí a outra pessoa se sobrecarrega energeticamente, né? Gasta mais combustível ali naquele momento, porque tá tentando entender o conceito da palavra, tentando entender o contexto e ainda para algumas pessoas é, tentando controlar a emoção que está sentindo no momento, né? Porque briga e discussão faz com que você sinta uma emoção, né? O seu corpo começa a vibrar de forma incompatível, né? Tipo, é como se fosse um terremoto, tá todo mundo ali paradinho e daqui a pouco começa a tremer tudo, né? É apavorante, né? Então, é a mesma coisa que acontece com o nosso corpo quando a gente tá numa vibe, num ritmo, numa velocidade, e daqui a pouco a gente começa a ouvir outra pessoa falando ligeiro, alto e rápido. Ligeiro, alto e rápido. Tá certo isso. Aí a outra pessoa se sobrecarrega energeticamente, né? Gasta mais combustível ali naquele momento, porque tá tentando entender o conceito da palavra, tentando entender o contexto e ainda para algumas pessoas é, tentando controlar a emoção que está sentindo no momento, né? Porque briga e discussão faz com que você sinta uma emoção, né? O seu corpo começa a vibrar de forma incompatível, né? Tipo, é como se fosse um terremoto, tá todo mundo ali paradinho e daqui a pouco começa a tremer tudo, né? É apavorante, né? Então, é a mesma coisa que acontece com o nosso corpo quando a gente tá numa vibe, num ritmo, numa velocidade, e daqui a pouco a gente começa a ouvir outra pessoa falando ligeiro, alto e rápido. Ligeiro, alto e rápido. Tá certo isso.
Antes de eu continuar, eu vou mostrar aqui os livros que eu começarei a ler. Eu estava pensando em gravar podcasts durante a primavera inteira, lendo e comentando os livros. É um podcast, é só para ouvir, sei lá, meia-noite e pouca, dependendo do barulho da sua cidade, do local onde você mora. Ou siga num lugar confortável, numa poltrona, num local que não tenha muita passagem de gente. Diminui a iluminação, põe o podcast no fone de ouvido. Não. Que eu vou ler esses 3 livros pra você. Mas não durma, compreenda. Então, eu tô buscando um aplicativo de podcast pra começar. Senão eu já teria começado, porque já estamos em 29 e a primavera começou no dia 22 de setembro de 2024. Escritora Louise Lasanha Rey. Louise Lasanha Rey escreveu aqui: você pode curar sua vida. Florezinhas digitais na capa, vermelho e rosa. Como despertar ideias positivas, superar doenças e viver plenamente. Eu vou ler. E quero gravar best-seller. E eu quero gravar o podcast lendo e comentando. Por quê? Porque eu admiro a forma como eu leio um livro. E eu queria saber se outras pessoas leem dessa forma. E para isso eu tenho que mostrar como eu leio o livro. Aí eu pensei, eu não quero gravar um vídeo, eu não quero me auto-observar visualmente. Eu não quero ficar preocupada assim, como eu tô aparecendo no vídeo, se eu tô torta, se meu cabelo tá errado. Porque tudo pode distrair o ouvinte, né? O telespectador. Então, você pode curar sua vida. Esse é o primeiro livro que eu vou ler, né? Aí, falando de que plenamente, vem o segundo livro, que é A Plenitude do Cosmos, que ia ser o terceiro. Aí, depois dessa coincidência aqui, que eu não tinha lido ainda, que ela colocou Viver Plenamente. Então, falando plenamente, o segundo livro, então, é Plenitude, mas ia ser o terceiro. Acabei de trocar de posição agora. De Lázaro. Olha. Lázaro Erwin. Eu adoro o nome das pessoas que escrevem certos assuntos. Parece Carla, né? Do nome. E o terceiro livro, Hawking. Tio Hawking, uma breve história do tempo, onde é um paradoxo, né? Tempo é um paradoxo, tá, pessoal? Que significa que ninguém ao certo sabe ainda o que é o tempo. A gente só criou ciclos, né? Um calendário e o relógio são ciclos inventados por nós, né? Então, teoria das cordas, me aguarde. Bom, então é isso, orgulho e preconceito são as 2 palavras que eu escolhi para falar sobre, né? Por quê? Quando a gente fala assim, eu tenho muito orgulho de você, ou eu sinto muito orgulho de você, percebe? Eu tenho muito orgulho de você. Eu sinto muito orgulho de você. Eu sinto orgulho de você. É diferente ter e sentir. A gente precisa auto-observar mentalmente o que a gente vai falar. A gente precisa colocar um objetivo e índole para poder a gente não falar qualquer coisa.
Então, orgulho, eu sou muito orgulhosa com as minhas conquistas. Eu tenho orgulho das minhas conquistas, dos meus bens materiais. Eu sou orgulhosa com a mulher que eu me tornei, com a mulher que eu me tornei. Eu sou orgulhosa da mulher que me tornei. Aí eu fico